Brasil versus Canadá. Será que esses países são tão diferentes um do outro? O que muda na sua rotina, hein? Fiz alguns pontos para comparar os dois países e para você que está pensando em vir morar ou simplesmente para passear, fique ligado depois da vinheta. Oi, minha gente viajada! Então, olha, diretamente aqui do Canadá, eu já estou exibindo os meus cabelos, dão pra ver aí, né? Ó, quem me conhece sabe que meu cabelo melhorou muito depois que eu cheguei aqui no Canadá. Isso porque eu já vou falar uma grande diferença do Brasil entre o Canadá. É a água. A água aqui é 100% potável. Inclusive o Canadá, para quem não sabe, é uma das maiores regiões do mundo que possui o maior número de lagos com águas cristalinas. Então, além da água já ser muito boa que vem para nossa casa, ela ainda recebe um tratamento e ela chega nas torneiras, inclusive no chuveiro, 100% potável, pronta para o consumo. A gente aqui não tem costume de comprar água mineral ou ter aqueles filtros de barros ou filtros que você instala aqui na parede da cozinha, porque a água você só botar o copo na torneira e está pronta para beber. Inclusive aqui no Canadá e em outros países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos também, eles consideram a água um bem de consumo de igual para todos. Então assim, é um direito do cidadão ter a água sem pagar por ela. Claro que existem águas que você compra no mercado, existe, elas são ainda mais purificadas e filtradas, né? Mas aqui quando você chega no restaurante, por exemplo, que você pede água, eles sempre já te oferecem um jarro de água sem cobrar nada por isso. Você vai pedir o seu vinho e vai receber a sua água sem pagar nada por isso, diferente do Brasil, que a gente senta em qualquer lugar e a gente precisa pagar R$1, R$2, R$3 ou até R$10 por uma água simplesmente para matar a sua sede. Então essa é uma das grandes diferenças. Aqui no Canadá o consumo, a água é 100% potável, você tem ela o tempo todo de forma gratuita. No Brasil a gente paga e não é barato para ter uma água com boa qualidade. A gente sabe que o saneamento básico no Brasil é muito precário, então esse já é um principal diferencial aqui. Outra comparação entre Brasil e Canadá é que aqui o imposto ele vem no final da compra. Então, por exemplo, eu vou comprar um saco de arroz no mercado e ele vai custar $3. Aí eu vou passar no caixa achando que eu só vou pagar $3. Se engana, viu? Quando chega no caixa, ainda é acrescentado 13% para quem está aqui no estado de Ontário, que é chamado também de província, né? Acrescenta esse valor de 13%, que é o imposto cobrado aqui. Então, assim, geralmente você vai fazer uma compra grande, sei lá, $500 canadenses. Então, é acrescentado os 13% e às vezes a gente esquece disso. E aí, na hora do caixa, você acha super estranho. Mas é assim que funciona. Para quem é brasileiro, é bem estranho, viu? Às vezes dá uma dorzinha assim no coração na hora que você vê que acrescentou qualquer serviço, qualquer coisa que você vai fazer. Só que tem gente que já vê com um lado positivo, né? Porque você sabe qual é o valor do imposto que está sendo cobrado. Diferente no Brasil, que a gente paga imposto pra caramba e a gente não tem noção de quanto foi de imposto que a gente pagou. Porque já vem tudo embutido ali na própria mercadoria, no produto ou no serviço. Então, essa diferença do imposto é importante a gente ficar ligado, né? Outro ponto diferente. No Canadá, as pessoas não têm o costume de falar muito próximas uma da outra, sabe? Assim, tipo assim, 2 palmos, assim, 1 palmo. Não tem esse costume. No Brasil, a gente fala pertinho do outro. A gente pega no outro quando tá falando, toca, fala, ei, não sei o quê. Aqui não tem isso. Inclusive, eu mesma, essa semana, uma mulher tava falando alguma coisa comigo e aí não tava escutando muito bem. E eu cheguei, o que? E ela deu 2 passos assim pra trás.
E eu falei, eu só não me assustei, não achei que tinha alguma coisa de errado comigo, porque eu percebi que ela era canadense mesmo. Então eu logo imaginei que é costume deles isso. Inclusive aqui, como é um país que tem gente de toda parte do mundo, tem muitos indianos, asiáticos, então às vezes você vai perceber que tem gente que fala perto, sim, sabe? Tipo latino e outras culturas. Falam perto, aí você vai perceber que aquela pessoa, ela não é canadense. Então aí você já começa a perceber quando a pessoa é canadense mesmo, nativo, e quando não. Então esse é um ponto bem diferente que o brasileiro inclusive estranha, mas com o tempo ele começa a se acostumar. Então aquela coisa, existe ou não existe aquela coisa do calor humano, que muita gente fala, ai, mas o Canadá não tem calor humano, que igual no Brasil. Realmente, não tem, gente, não tem assim aquela coisa que o brasileiro chega abraçando, dando 2 beijinhos ou um beijinho, né? Aqui não, aqui as pessoas elas só dão um beijinho no rosto, um abraço, se elas já tiverem algum tipo de intimidade ou se já foram apresentadas em algum outro momento, tá? Então assim, calma na hora que for muito empolgado para falar com alguém. E aí, assim, agora tem um ponto, assim, que são diferentes, isso é um ponto, são diferentes, né, do país para o Canadá, essa questão do toque, da proximidade. Porém, aqui no Canadá, as pessoas são muito, mas muito educadas. Então, você nem vai perceber muitas vezes a falta do calor humano, porque elas são tão educadas que você já vai ficar encantada, sabe? Aqui as pessoas, elas param o que elas estiverem fazendo para poder te ajudar. E elas percebem, tipo assim, às vezes eu e o Thiago já ficamos perdidos aqui, assim, perdidos assim, tipo quando você tá procurando a localização ou pra que lado você vai, ou qual metrô, qual o transporte você pegar, elas percebem e elas vêm te ajudam, sabe? Assim, tipo, tem uma mulher que tava com a gente, ela acompanhou a gente até a gente acertar o caminho. E se possível elas perdem mesmo o que estão fazendo para poder te ajudar. Eu tava no metrô e aí eu vi que 2 meninas, inclusive brasileiras, elas entraram correndo, o metrô tava parado, era final de linha. Aí elas entraram, elas pegaram e falaram, ai, não sei o que, não é esse daqui não. Eu não sei se elas falavam espanhol ou português, mas eu entendi. E aí elas foram pro outro lado da linha, só que elas não sabiam que os 2 metrôs dos 2 lados, eles iam pro mesmo caminho. Eles chegaram, e ela só viu ele chegando e depois ele ia sair. E aí o cara que tava do meu lado levantou assim, eu cheguei a tomar um susto. O cara virou pra mim e falou assim, esse metrô vai pra essa direção, né? This way. Aí eu falei, sim. Aí ele levantou e foi lá buscar as meninas que estavam do outro lado já do metrô pra falar pra elas que aquele também ia pro mesmo sentido. Então assim, eu fiquei até com vergonha na hora, né? Que eu vi que elas estavam... Só que eu fiquei um pouco sem ação também. E aí ele foi lá, ajudou e chamou elas de volta. Então, assim, isso é muito comum de acontecer aqui. Inclusive, tem várias histórias pra contar. Tem um amigo nosso que mora aqui, tava passando tempo no Brasil. E aí, quando ele retornou, o chefe dele falou assim, ah, fulano, você não quer que eu faça mercado pra você? Porque você vai chegar, não vai ter nada na despensa. Sabe? Tipo assim, esse tipo de coisa, assim, que não existe muito no Brasil. A não ser que você seja muito amigo mesmo da pessoa, né? Mas é isso, 2 pontos diferentes, né? E outro ponto é que eu fiz uma pesquinha aqui. Isso é muito estranho. Bebida alcoólica aqui, assim como em muitos países, muitos estados dos Estados Unidos, além, só acho que não em Las Vegas e Miami, mas enfim, aqui em Toronto não é permitido beber bebida alcoólica na rua. Então, assim, tem até aquelas brincadeiras, né, que o pessoal sai com um copo de café, mas é cerveja. Mas é proibido beber bebida alcoólica na rua. E para você comprar bebida alcoólica tem que ser em pontos específicos. Tem uma loja aqui muito conhecida, LCBO. É nessa loja que você vai comprar a sua bebida alcoólica. No mercado não vende bebida alcoólica. Só vende na LCBO e em alguns outros pontos. Ou tipo assim, se no mercado estiver fazendo uma campanha, tipo, sei lá, vinho do Porto. Aí o vinho do Porto faz uma campanha no país.
Aí pode ser que tenha lá um espaçozinho, mas não é comum vender bebida alcoólica em qualquer lugar, diferente do Brasil, que em toda esquina a gente acha um lugarzinho para comprar sua cervejinha. Qualquer lugar você pode beber no Brasil e aqui não. Inclusive aqui você precisa, para comprar bebida na LCBO, você tem que comprovar que você é maior de idade. Então assim, isso é muito diferente. E no começo eu estranhei muito, porque eu tinha que ir no mercado, aí depois eu tinha que ir na LCBO comprar bebida. Só que geralmente quando tem um mercado, a LCBO já tá do lado. A diferença é que você vai ter que mudar de ambiente, né? Outro ponto. No Canadá tem a cultura da gorjeta. Então preste atenção. É cultura da gorjeta. Não é assim igual no Brasil que existe a gorjeta, não. Aqui as pessoas esperam por essa gorjeta e elas variam entre 13 e 18, eu anotei aqui, de 13 a 15 a 18, até o Uber que a gente pegou, cobrou uma gorjeta de 20%. Cobrou não, né? Sugeriu lá. E aí, assim, é muito comum, inclusive nos restaurantes, você dá uma gorjeta muito boa pro garçom. E não só em restaurante, Uber, nada disso não. Em todos os lugares aqui é comum você dar gorjeta. Eu fui fazer as minhas unhas e aí custava $50. O em gel custava $50. Quando eu fui passar no caixa, eu tinha esquecido dos 3%. Aí acrescentou os 13% e ainda me deu a opção, já na maquininha, da hora de digitar a senha do cartão, de dar o tips, que esse tips é a gorjeta. Aí eu dei, eu não me lembro quanto, mas eu sei que de $50, que era a unha, saiu por 68. Então, para você ver, imposto mais o tips, que é a gorjeta. É muito comum, inclusive, quando você não dá a gorjeta, eles ficam muito chateados. Então, se você pretende voltar num lugar, é melhor você dar, porque senão o serviço vai, né? Pode não ser o mesmo, a pessoa pode ficar um pouco chateada com você. E como eu gostei da manicure e eu pretendo voltar, eu dei o tips para ela, tá? Então é bem comum isso daqui, e quando você não dá gorjeta, eles entendem que o serviço não foi bom, que você não gostou, e eles vão inclusive ficarem preocupados com o que aconteceu, tá? Então essa questão da gorjeta, diferente do Brasil, que a gente não tem muito costume de dar, a gente só dá mesmo se a gente gostar muito da pessoa, né, do serviço. Outro ponto diferente entre o Brasil e o Canadá é que aqui no Canadá tem uma variedade enorme de tipos de comidas. A gente aqui, quando vai pedir uma comida, por exemplo, para vocês verem a imagem aí do aplicativo do Uber Eats, que é por onde a gente pede comida, que não tem iFood, é muita variedade. Ó, para vocês verem, tem comida mexicana, chinesa, árabe, etiopiana, grega, angolana, tailandesa, espanhola, italiana, muitos tipos de comida, gente. No Brasil, a nossa comida, ó, nossa culinária é muito boa. Inclusive, eu tô sentindo falta daquele tempero da Bahia. O tempero do Brasil é único, mas aqui é incrível a quantidade de restaurantes que tem. Inclusive, amanhã a gente tá indo no pub que fica aqui na rua. É um pub inglês, eu estou louca pra conhecer, louca pra entrar nele. Então amanhã a gente vai visitar, tô mostrando a imagem aí. E como ele, existem vários outros ambientes aqui que a gente entra mesmo na cultura de outros países. Assim, aqui, quando eu digo essa diferença do Brasil para o Canadá, com várias variedades de restaurantes com culturas diferentes, é claro que a gente precisa falar de São Paulo, que São Paulo, ó, tá de parabéns, tem muitos restaurantes bons, de qualidade. A comida de São Paulo, inclusive, assim, até agora, eu achei, assim, aqui em Toronto tem restaurantes muito bons, mas em São Paulo, realmente, a culinária não deixa a desejar. Tem muitos restaurantes que a comida tem uma ótima qualidade e bastante culturais, né? Da última vez que eu fui lá mesmo, eu fui no restaurante grego, fui no restaurante italiano, isso em 2 dias. Tem até o vídeo aqui dos restaurantes que eu fui em São Paulo. E acho que eu fui em um que eu não me lembro aqui a cultura agora, mas era oriental e era novo em São Paulo. Então, assim, São Paulo também tem muitos restaurantes diferentes, assim como aqui em Toronto, né? Por isso que as cidades se parecem tanto, né, minha gente? Mas é isso, a gente sentiu bastante diferença na hora de fazer o pedido em casa, com a grande quantidade de comida que tem. Outro ponto diferente é que aqui as pessoas não pegam tanto Uber como no Brasil. Não é
é que eu tô dizendo que não pegam, pegam. Principalmente para quem já ganha em dólar, quem já mora aqui, né? As pessoas utilizam o Uber. Só que na minha percepção, que cheguei aqui há um mês, não é tão fácil você pegar Uber, porque não é barato. Não é um serviço, tipo assim, lá no Brasil a gente toda hora pega Uber, né? Você paga até 10 reais pra pegar um Uber. Eu ia da minha casa pro Shopping Barra, pagava 10 reais. Você vai da Barra pra Pituba, você paga até 15 reais. Então assim, aqui não é tão barato assim como no Brasil e como em outros países. Então eu tô sentindo um pouco de saudade dos valores dos Ubers do Brasil. Aqui a gente não pega muito, só que em compensação o transporte público aqui funciona muito bem, então a gente se adapta, né? O transporte passa no horário, os ônibus confortáveis, metrô, tudo torna as coisas mais rápidas. Então, é essa a diferença. Aqui as pessoas não têm tanto costume de pegar Uber, como, por exemplo, eu tô falando de Uber e táxi também, né? Por exemplo, Nova York, fazendo uma comparação, porque são duas mega cidades, Toronto e Nova York, e são próximas, culturas bem parecidas, mas em Nova York o tempo inteiro você tá pegando táxi, né? Aqui não tem muito esse costume. Então, é isso. O vídeo já tá ficando bem grandinho. Se a gente for ficar conversando aqui, meu amor, sobre diferença entre Canadá e Brasil, a gente vai longe, viu? Tem muitos pontos diferentes, inclusive na construção da casa, assim, tudo muito diferente. Os banheiros têm banheiras, né, diferente do Brasil. Então, tem muita coisa pra gente bater papo ainda aqui no My Trip. Espero te encontrar por mais vezes. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e está pensando em vir pro Canadá. Deixe sua mensagem aqui. Ou se você está no Brasil e apenas tem curiosidade, deixe sua mensagem aqui também para eu saber quem é você, de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo My Trip.